Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa mais uma edição do Ceará em Pauta da nossa Sertão TV. E na edição de hoje, de forma virtual, a gente conversa com o advogado Valdeci Alves. Valdeci é figura bastante conhecida aqui na região do Sertão Central cearense e em todo o estado do Ceará. Atua principalmente na área sindical. E nós vamos tratar um pouquinho dessa situação de municípios, troca de gestões e alguns acontecimentos relacionados principalmente a essa questão de concurso público, que tem motivado uma série de ações na Justiça. Xeramobim, por exemplo, tem um caso desse. Nós vamos relatar daqui a pouco um posicionamento também dele, que é advogado. Mas primeiro, doutor Valdeci, rapidinho para o pessoal que nos escuta, primeiro dizer da satisfação em receber o senhor aqui no nosso programa, mas para o pessoal que está nos acompanhando, quem é Valdeci Alves? Prazer em recebê-lo. Eu sou advogado, militante dos movimentos sociais, ativista, né? Sou também escritor, já publiquei 18 livros e gosto de audiovisual. Já produzi vários documentários. Então a gente está na luta, sempre utilizando o direito dentro do ideal para a construção de um mundo melhor e para a efetivação dos direitos fundamentais e justiça social. Basicamente, é esse o sentido da nossa luta, né, Fabiano? Doutor Valdeci, o senhor representa hoje todos os sindicatos do Estado. Como é que funciona a sua atuação profissional? É assim, eu assessoro vários sindicatos de servidores públicos municipais de vários municípios. Isso com contrato permanente. Mas assessoro também em consultoria. Então, muitos sindicatos, quando tem determinado problema, me contratam e eu ou dou consultoria ou entro com determinada ação. Tanto para sindicatos do Ceará, Fortaleza e do Brasil inteiro, em sistema de consultoria. Doutor Valdeci, a gente começou o ano com pelo menos 25 municípios do estado devendo salários aos servidores públicos. Essa situação atingiu principalmente prefeituras cujos gestores foram eleitos para um primeiro mandato há 4 anos atrás. E aí acontece geralmente aquela mudança em que a oposição assume e aí começa aquela celeuma, aquela novela. Daqui a pouco eu quero tratar do senhor de um assunto que inclusive chama a atenção, que é a situação dos concursados. Mas antes, como é que o senhor está acompanhando como representante também e como profissional do direito que atua também nessa área, essa situação em termos de atraso salarial para começar o ano? Porque as gestões, elas podem, dizem, né? A gestão pode fazer tudo, mas se tiver com o salário atrasado, já perde ali um bom nível de aceitação da população. E até porque a gente está lidando diretamente com a vida de pais e mães de famílias. Como é que o senhor lida também com essa situação? Como é que está o estado do Ceará na sua visão? E a gente começa um ano ruim dessa forma, doutor Valdeci? Você mesmo, quando você colocou 20, em torno de 25 municípios que estavam com salário atrasado, num estado que tem 184 municípios, ou seja, 159 municípios deixaram tudo em dia. Por que 25 atrasaram, então? Se todos são municípios cearenses, se os repasses das verbas federais e os recursos que o município cobra a nível de tributo local segue a mesma realidade. Então, o que você pode concluir é que esses 25 municípios houve desmonte. Inclusive, o Ministério Público do Estado do Ceará tentou combater o desmonte preventivamente. Em muitos municípios, promotores locais abriram um procedimento administrativo que chamaram de transição administrativa ética, que era para evitar que o prefeito que perdeu, que geralmente quem faz desmonte é prefeito de oposição, perdeu para um adversário, ele quer que o outro adversário comece mal e não está nem aí com as consequências em relação aos munícipes e a servidores. Então, onde houve atraso, você tem irresponsabilidade, você tem uma postura que pode ser definida como improbidade administrativa, você tem uma conduta tipificada como crime pelo artigo 7º, inciso 10 da Constituição Federal, que diz que atrasar salário é crime, e você tem também uma conduta tida como criminosa pelo Decreto-Lei 201/67. Então, a Câmara Municipal, inclusive, tem o poder, se quiser, de não aprovar contas de um prefeito que faz isso para ele não ser candidato mais no município, por muito tempo. Como também pode-se a atual gestão, se quiser, denunciar a gestão anterior
para o promotor local que para manejar a ação por improbidade com penas de multa, inelegibilidade, ou seja, você tem, na verdade, prefeitos que, infelizmente, não têm compromisso com a coisa pública, não têm respeito com a Constituição, nem com a população, nem com o servidor e nem com o Estado democrático de direito, o que é lamentável. A gente observa, doutor Valdeci, na maioria das justificativas apresentadas por esses administradores é de que é costumeiro deixar o salário de um mês para ser pago no outro. No caso, de dezembro, você paga em janeiro. Em dezembro, você tem o 13º também. Praticamente ficou uma coisa pela outra, porque de que adianta pagar o 13º se não paga no salário do mês? Então, o servidor não pode contar ali com um mês em que, teoricamente, ele possa receber 2 salários, que seria o salário mais o 10º, já que ele não recebe dezembro, geralmente fica para janeiro. Ocorre que quando tem essa transição, o dezembro geralmente fica nessa luta. E aí nós já entramos no mês de fevereiro, tem municípios que estão passando ainda por situação. Não, isso não é verdade, porque cai no que você disse. Só 25 municípios atrasaram salário, porque embora o último crédito do FPM ocorra no dia 30 de dezembro ou dia 31, dependendo se for dia útil ou não, as gestões anteriores, aí vamos aplicar isso aos 159 municípios que deixaram as coisas como devem ser. Eles deixam a folha pronta e o dinheiro da folha de pagamento, porque entra dinheiro no último decênio de dezembro, que é dia 30 ou dia 31. Então, os 159 municípios, que terminaram direitinho, eles deixaram a folha de dezembro, que seria paga até o 5º dia útil de janeiro, elaborada e o dinheiro na conta. Agora, esses 25, muitos deles nem pagaram o 13º, nem pagaram dezembro e alguns não pagaram nem novembro. Doutor Valdeci, quais os meios de controle para isso, enquanto população, cidadão, sociedade civil? Bom, qualquer cidadão está habilitado pela lei orgânica do município a entrar com pedido de CPI na Câmara Municipal, a entrar na Câmara Municipal com pedido de crime de responsabilidade contra o prefeito anterior, que pode ser julgado e depois ficar inelegível. Qualquer cidadão pode representar o promotor local por improbidade administrativa e criminalmente. E qualquer pessoa pode, pelo site do Ministério Público do Estado do Ceará, mpce.mp, né, que basta entrar na internet, fazer uma denúncia criminal direta à Procuradoria-Geral de Justiça, que vai mandar abrir, porque isso é crime. O problema é que as pessoas não tomam as providências, né? E mesmo quando tomam, que eu conheço vários casos de prefeitos que fizeram isso e ficaram inelegíveis, o que eles fazem? Bota a mulher para ser candidata, bota um filho, bota alguém da extrema confiança, bota um irmão, bota um sobrinho. Rapaz, é incrível a criatividade dessa gente para sempre estar no poder e driblar o Estado Democrático de Direito. E o papel das câmaras municipais entra onde, doutor Valdeci? Sem esperar que a população acione, aí não seria também um atestado de incapacidade por parte dos parlamentares ao ver essa situação, doutor? Veja só, eu penso assim, o poder legislativo municipal do Estado do Ceará, salvo raríssimas exceções, tem uma dívida muito grande com a República Federativa do Brasil. Geralmente, os prefeitos que estão no poder, eles conseguem arregimentar para si a maioria dos vereadores. Tem Câmara Municipal que, se você tentar abrir uma CPI que só exige 1/3 de vereador, não tem 1/3 de vereador da oposição. E, às vezes, quando tem que assina, até instaurar a CPI, um deles tira a assinatura da CPI e passa para o lado do prefeito. Na verdade, infelizmente, a postura do poder legislativo municipal no estado do Ceará, na grande maioria dos municípios, e a maioria dos vereadores, salvo raríssimas exceções, de quem tem oposição mesmo, que tem também, mas a maioria se torna um anexo da prefeitura. Você não pode chamar realmente de um poder legislativo. É um poder, mas geralmente a maioria ou absoluta ou simples da maioria das câmaras municipais do Ceará, eles por conveniência, né, por acordos políticos, por patrimonialismo, às vezes porque recebem uma linha para transportar aluno, às vezes porque pode indicar diretor para cargo de escola e outros cargos comissionados, de uma certa maneira está atrelado ao Poder Executivo e tem pouquíssima autonomia. Na verdade,
dos poderes republicanos, a nível federal, estadual e municipal, sem dúvida, que os poderes legislativos municipais falta muita autonomia. E vereador, na maior parte dos casos, não todos, mas na maior parte, é uma espécie de profissão. E vira meio de vida para alguns. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Oi, eu sou a Milene Dott e eu estou na Sertão TV. Leve a mais nova TV para sua casa e desfrute de um conteúdo que é feito para você. Sertão TV, feita para você. Com o Brisa Play você garante a sua diversão. Tem acesso a milhares de conteúdos para agradar toda a sua família direto no seu celular. Assista onde e quando quiser, sem acréscimo na mensalidade. Baixe agora o app e aproveite. Brisa Play é BrisaNet, levando o mundo até você. A Unopar de Quixadá traz uma super novidade para você. São os cursos do Núcleo de Saúde. Para você que sempre sonhou em cursar enfermagem, farmácia, fisioterapia ou nutrição, chegou a hora de realizar seu sonho. Mensalidades acessíveis, laboratórios especializados e equipados, e toda a experiência de quem está no mercado há mais de 45 anos. Então não perca tempo, estamos com inscrições abertas e vagas limitadas. Unopar, para você virar o jogo. Nossa arte, cultura e nossa gente, vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o sertão. Bem-vindos ao Sertão para Ser do Ceará. www.sertãoparaserdocceará.com.br. Conheça e encante-se. Doutor Valdeci, atraso salarial, isso é uma dúvida que os populares têm. Pode resultar de fato no impeachment de um gestor? Pode. Veja só, qualquer ato que viole lei pode resultar no impeachment. Aí mesmo, nós do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quilomboinha já protocolamos impeachment de prefeito aí. É qualquer ato que viola o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque nós somos um país que temos uma Constituição que no seu preâmbulo e em todo o seu teor anuncia que nós somos democráticos e adotamos o Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? É um país, é uma nação soberana que declara que a força da lei é maior do que a vontade pessoal de qualquer pessoa ou de qualquer associação civil. Então, na hora que qualquer pessoa, seja pessoa comum, e mais ainda uma autoridade, atenta contra a lei, que fundamenta toda a realidade da nação, e são os próprios fundamentos da República, ela está atentando contra a própria democracia. Então, qualquer violação à lei é suficiente para um pedido de impeachment, e qualquer pessoa pode pedir. Por que as pessoas não pedem? As pessoas não conhecem a lei orgânica, nem todo mundo pode contratar um advogado, nem todo mundo que sabe tem coragem de entrar. Por quê? Porque muitas vezes tem medo de morrer. Tem município aqui que as coisas são resolvidas ainda como nos anos 20, na bala. Quem é que vai tirar o poder de um prefeito que gastou uma fortuna para chegar lá e está disposto a tudo para ficar lá para sempre? Então, é uma questão muito delicada. Nós evoluímos muito, sobretudo com a atual Constituição. Mas há muitos lugares no Ceará que ainda a coisa é resolvida na base da pistolagem ainda. E as pessoas têm medo de sozinhas enfrentarem os poderosos, porque geralmente quem tem poder político também tem um poder econômico. E aí a gente observa também, doutor Valdeci, de que acaba sobrando para o sindicato dos servidores atuar na ausência, muitas vezes, da fiscalização por parte até do Poder Legislativo,
ou de ausência de denúncias vindo até da própria sociedade civil. E cabe a um representante da própria sociedade, que é os sindicatos, atuarem nesse sentido. Não é à toa que vocês têm tomado frente de muitos casos aqui no Estado, não é, doutor? Porque, na verdade, qualquer país minimamente democrático tem que ter associações civis. Qualquer associação civil, ela representa grupos da sociedade. O sindicato, além do interesse corporativo dos servidores, ele também defende o Estado democrático de direito. Ele é obrigado, por força da Constituição Federal, também a defender a justiça social, os princípios fundamentais da República e os direitos fundamentais que estão no artigo 5º e, sobretudo, no artigo 6º e 7º, que envolve previdência, direito ao trabalho, salário digno, justiça social. Então, foi dado ao movimento sindical, até por uma construção histórica que recua às primeiras décadas, as últimas décadas, aliás, do século XIX, no bojo da Revolução Industrial, esse dever dessa intervenção na micropolítica, que seria, no caso aí, o Sindicato dos Servidores Municipais de Palmirim, representando esses 300 e poucos servidores, está lutando pelo quê? Pela manutenção e respeito ao concurso público. O que os gestores querem? Demitir concursado para contratar os seus, numa espécie de patrimonialismo que redunda geralmente em curral eleitoral, onde a estrutura pública, a máquina pública, ela não tem como prioridade servir a população, mas servir a quem está no poder como moeda de troca para manter-se no poder com seu grupo político. Esse é um problema que nós temos no Brasil, histórico, que recua ao final do Império, que recua a República Velha, que estava presente no período pós-Vargas e que depois da Segunda Grande Guerra Mundial veio melhorando até... Nós estamos hoje, talvez, na fase mais democrática do Brasil, com a atual Constituição Cidadã. Doutor Valdeci, já que o senhor tocou nesse assunto, vamos entrar agora nessa questão de concursados, porque eu estou observando também que está virando meio que mania nos municípios a gente observar, vez ou outra, esse tipo de informação. O senhor já defendeu essa causa em outros municípios, inclusive numa entrevista anterior em um outro programa aqui da nossa programação, da nossa grade, o senhor já relatou isso. Mas assim, para as pessoas que estão acompanhando a gente agora, eu queria que o senhor fizesse rapidamente aí uma cronologia do que de fato aconteceu para a gente entender essa decisão que saiu agora de forma mais recente e em primeira mão o senhor comenta aqui no nosso Ceará em Pauta, no município de Quixeramobim. Ok. É muito importante dizer que no começo de cada gestão, geralmente, algumas gestões, minoria sempre faz isso. Na última gestão, há 4 anos atrás, né, quando assumiram os gestores antigos, o município de Palmirim fez isso. Mesmo jeitinho. Alguém entrou com ação popular para demitir concursado, que passou no concurso, que foi empossado no cargo legalmente. Por quê? Porque todo concurso público que for homologado até 90 dias antes das eleições e tenha sido realizado anteriormente, esse pessoal pode ser chamado a qualquer tempo. E a própria Justiça já definiu, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o STJ, que os candidatos aprovados dentro do número de vagas têm que ser chamados dentro do prazo de validade do edital. Que nenhum contratado pode ocupar lugar de concursado. E ainda, as vagas que aparecerem no prazo de validade do edital de concurso é para chamar os classificáveis. Então, o concurso público é uma maneira de moralizar a contratação de servidor público dentro da máquina pública estatal municipal. Por que os gestores não gostam de concurso? Porque quando não tem concurso, eles assumem, eles contratam quem eles querem, por critérios políticos e pessoais, numa espécie de patrimonialismo onde se apropria da máquina pública como moeda de troca. Isso é uma questão cultural em todo o Ceará. Tem que se dizer isso. É um problema cultural que, inclusive, compromete a qualidade do serviço público, porque o concursado é aquele ou aquela que mostrou-se o mais preparado em nível de conhecimento. Concurso é modalidade de licitação. Quando você deixa de contratar por concurso, que também garante que igualdade, todos podem concorrer, quem atender aos requisitos. E vão passar os melhores, digamos assim. Mas o critério é objetivo. Já a contratação sem concurso, o critério é totalmente subjetivo, traduzindo politicagem. Né? Então, nesse caso, o sonho dos políticos era acabar com o concurso público para formar curral eleitoral. Aí nós vamos voltar aos anos 20, quando ganhava um coronel, todo mundo era demitido.
Aí vinha um outro coronel, aí demitiu os deles, até tem até uma expressão, entre aspas, os deles e os meus. É uma cultura coronelesca que recua aos anos 20, porém, ela é presente em todo o estado do Ceará. É incrível. Então, nesse caso, o que está acontecendo aí é isso. Pessoas concursadas que foram aprovadas legalmente e que se diga, um concurso que demorou ser feito, só foi feito por várias denúncias do sindicato. O próprio Ministério Público entrou com ação para obrigar a ter esse concurso. E mesmo assim, um concurso nascido com base na Constituição, com participação muito ativa do Ministério Público, que se diga, é também um dos órgãos que fiscalizam, que ocupam o vácuo deixado pela Câmara Municipal em todo o Ceará. O Ministério Público tem sido muito importante na defesa da legalidade e do Estado Democrático de Direito. Isso tem que ser dito. Aí, nesse caso, mesmo um concurso desse, patrocinado pela competência e compromisso do Ministério Público em defesa do que está na Constituição, eles conseguem fazer isso. Foram empossados, normalmente, aí consegue. Primeiro, alguém foi manejado para usar a ação popular contra o concurso. É o que é um absurdo, porque a ação popular é quando o cidadão usaria uma lei para moralizar. Então, uma ação popular ela é imoralmente usada para violar a legalidade, a Constituição e concurso, que é a modalidade de licitação. Aí o que acontece? Foram empossados os concursados, assumem uma nova gestão que não aceita e faz todas essas peripécias. O que eu posso dizer de toda a experiência que eu tenho há anos é que o atual prefeito vai dar com um burro na água. Ele pode até, inicialmente, se deram mal com o manejo maldoso da ação popular. Perderam. A liminar local mandava manter os concursados. Depois o município entra com agravo no tribunal. O Tribunal de Contas também entrou. Foi. Ele entrou com essa ação no TCE, Tribunal de Contas do Estado, né? Assim, a primeira, é bom lembrar que o Tribunal de Contas do Estado não é um tribunal de justiça, tem o nome de tribunal, mas é um tribunal de contas. Um tribunal de contas tem grande importância constitucional. Ele é um tribunal de contas. A missão do Tribunal de Contas, como o nome está dizendo, é fiscalizar a prestação de contas dos municípios e do Estado. E pela Constituição do Ceará, um Tribunal de Contas, ele é um órgão que assessora a Câmara Municipal, Poder Legislativo, e a Assembleia Legislativa. Tanto é que se o Tribunal de Contas desaprovar as contas do prefeito ou de um governador, mas a Câmara Municipal ou a Assembleia Legislativa aprovar, o que vai valer é a decisão política da Câmara e do Tribunal. E da Assembleia Legislativa, e não a do Tribunal. Agora, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é um tribunal, é o Poder Judiciário, faz coisa julgada. Este é o que dá a última palavra. Por isso que o juiz, a nível local, derrubou a decisão do Tribunal de Contas e mandou manter. A decisão do juiz local, que é muito sábia, acertada, justa e de acordo com a Constituição e seus princípios, ela foi derrubada por um desembargador. Porém, o Tribunal de Contas do Estado entrou com uma ação direta na presidência do tribunal para que o Tribunal de Justiça referendasse suas decisões, e o tribunal perdeu. Como o agravo de instrumento que o desembargador deu para permitindo ao município demitir é todo embasado na decisão do Tribunal de Contas do Estado, que não conseguiu, junto à presidência do Tribunal de Justiça, referendar suas decisões. Sexta-feira agora, a presidente do tribunal, a desembargadora Maria Nailde, não referendou e manteve a decisão do juiz daí de Xeramobim, e como agravo de instrumento, repito, de um desembargador, está todo fundamentado na decisão do Tribunal de Contas, cai tudo, porque é importante dizer que a decisão da presidência do tribunal é de sexta-feira agora. E da presidente, numa ação especialíssima chamada suspensão de liminar. Eu não sei, olha, a assessoria do prefeito atual diria explicar para ele, prefeito, vai brigar, mas vai cair por terra. Todos que até agora fizeram isso. Existe a possibilidade da prefeitura recorrer mais uma vez a mais alguma instância para tentar derrubar novamente essa decisão?
Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, eu sou o Tirolês e estou no canal 180 da BrisaNet HD TV. Muito feliz com a mais nova TV do Ceará. Leve a Sertão TV para a sua casa. Sertão TV, feita para você. No Supermercado JV, toda segunda, terça e quarta. É dia de economizar com o Festival de Frutas e Verduras. Você enche o carrinho. Mais ofertas, mais economia. Frutas e verduras selecionadas e fresquinhas. Supermercado JV, uma economia para você. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. SM Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo, fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais, campanhas para TV, videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. Agora fizeram isso. Existe a possibilidade da prefeitura recorrer mais uma vez a mais alguma instância para tentar derrubar novamente essa decisão? Existe. Eu não aconselho o município a fazer isso, porque vai dar com os burros na água e é pior. Vou dizer por quê. Eu vou dar exemplo do município que foi mais longe e se deu pior na história. E Palmirim, há uns 16 anos atrás, demitiu 200 e tantos servidores. Aí foi ganhar liminar em primeira instância em Iguatu, que era a Justiça do Trabalho na época. Aí o município recorreu aqui no tribunal, ganhou. Aí nós recorremos para o TST em Brasília, ganhamos. Aí na execução o município recorreu de novo e ganhou. Sabe o que aconteceu? No final das contas, o município perdeu. Todo o período que o pessoal concursado ficou de fora, que teve contratado no lugar deles, o município teve que pagar também. Pagou aos contratados e pagou. Como o servidor concursado é reintegrado, mesmo o período que ele ficar fora, vai ter que pagar. O que vai acontecer é que o município vai pagar duas vezes, vai perder, porque não tem como. E o sindicato aí é de luta, nós não vamos parar, enquanto o pessoal não estiver lá, e eles vão perder, sabe por quê? Não é porque nós somos donos da verdade, não, é porque existe uma Constituição nesse país, né? E essa Constituição, no artigo 37.2, prioriza concurso público, e o concurso público, que foi através de uma ação civil pública do Ministério Público do Estado do Ceará. Então o prefeito, ele pode inicialmente fazer isso, espernear, vai conseguir mostrar poder, mas não vai prevalecer. Nenhum. Aí Palmirim fez isso e dançou, Guaraciaba fez isso e dançou, e Palmirim fez 3 vezes. Fez há 8 anos atrás, há 12 e há 16, perdeu tudo. Potiretama fez isso, todos perderam e tem que pagar ainda todo o período que o pessoal ficou de fora. Então só vai dar prejuízo para a máquina pública, vai gerar prejuízo econômico a médio e longo prazo, se desgasta politicamente. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Eu desafio que o prefeito atual tenha demitido todo mundo, porque se demitir, para. Porque ele não pode botar contratado no lugar do efetivo, porque a tese dele é que não precisava desse povo. Então, cada um que ele demitir, Fabiano, ele não pode botar um contratado.
Porque a tese é que não precisava, não tem carência. Porque se tiver carência, o efetivo não pode ser substituído por um contratado, sem concurso público. Aí, resultado, lógico, eu duvido. Né? Aí eu desafio, visitem todos os locais de trabalho para ver se demitir mais de 300. Não porque a máquina para, o pessoal da saúde, se demitir todo mundo para. Então ele demitiu alguns, nem ele está cumprindo a liminar que ele ganhou por algum tempo. Eu duvido que se ele fizer isso, para o município. E não pode botar um contratado no lugar do efetivo que saiu. Então, olha, o que eu diria? O que eu diria para o prefeito sair dessa bonito? Pede uma audiência com o sindicato. Aí lá, vamos lá, aí ele faz um acordo para pelo menos dizer, olha, eu fiz o acordo e homologuei. Porque ele pode homologar e fazer o bem. E parar de perder tempo, gerar tensão, prejudicando a educação em tempo de pandemia, prejudicando a política pública de saúde em tempo de pandemia. É um absurdo isso. Agora, ele pode resolver isso. Pede uma audiência aí na ação, e aí o sindicato vai lá, aí ele pega, sabe o que o prefeito faz? Desiste dessas ações e mostra poder para o bem. E referenda isso. Ele tem o poder de referendar como tem de resistir. Tudo bem. Mas o que é que manda a sabedoria e a justiça social, né? O senhor falava da questão de ressarcir os dias não trabalhados. E no caso de Xaramubim, esse pessoal vai receber os dias que ficaram com as atividades suspensas, doutor Valdeci? Olha... Ou isso já é uma outra ação? Não. A reintegração, por exemplo, a adesão da presidente do tribunal, ela refaz a decisão sábia, justa e constitucional do juiz aí de primeira instância, na ação popular. Então, o efeito dessas decisões é chamado, na linguagem jurídica, ex tunc, ou seja, volta a valer a decisão dele desde o começo. Vai ter que pagar os dias. Agora, suponhamos que tem uma audiência e ele diga, não, vamos fazer assim, eu referindo tudo, ponho fim nisso e vocês abrem mão. Aí o sindicato vai chamar uma assembleia virtual. Se os donos do direito disser que abre mão, aí é onde entra o acordo. Por isso que eu estou dizendo, prefeito de Xaramubim, vamos resolver logo isso e parar com isso. E, de uma certa maneira, ele tem o poder de resolver isso e acabar com isso. Tem, porque ele é o atual prefeito. E como prefeito, investido no seu cargo, por ter sido eleito e nos termos da lei orgânica do município, uma verdadeira constituição a nível municipal, ele resolve isso. E sai bem na fita. Por quê? Porque foi ele que resolveu. É o que eu proponho, vamos resolver isso e parar de confusão, porque no final das contas, nenhum prefeito que agiu assim ganhou. Doutor porque Valdeci, é impossível violar concurso público. Eu estou vendo aqui que a decisão da presidente do tribunal é em caráter liminar. Isso pode virar uma queda de braço por quanto tempo, na opinião do senhor, pelas experiências que já teve? E outra coisa, essa questão do servidor está hoje, não está amanhã, está hoje, não está amanhã, isso gera dano, inclusive pessoal, ao servidor, porque teve pessoas que se mudaram, vieram de outros municípios, estão estabelecidos aqui, alugaram residências, quer dizer, estão se restabelecendo, de repente se veem desempregados, amanhã voltam de novo, não voltam, enfim, existe também um dano material para essas pessoas, fora o pagamento do retroativo, doutor Valdeci, dentro dessas ações? Em Milhão, aí do lado, numa época, o prefeito demitiu um monte de servidor, sem o devido processo legal, foram todos reintegrados e pagaram danos morais. Cabe danos morais, por quê? Porque há pessoas que alugaram imóveis, há pessoas que foram para aí, saíram da capital, moravam em outra cidade, e tem os danos materiais também. Então, os servidores envolvidos vão ter grandes danos, eles vão ganhar ao final e vão cobrar tudo isso do município. Mas eu queria extrapolar aqui a questão corporativa e vamos para o município. Você imagina um posto de saúde onde aquele servidor já estava acostumado com a população, aí entra outro, um contratado. Aí daqui a 2 meses, a justiça manda voltar o concursado, aí o concursado volta. Aí, mas daqui a 90 dias, o STJ manda voltar o contratado. Aí, com mais 90 dias, volta de novo. Olha, briga por brigar, se o prefeito quiser, ele leva para o STJ e para o Supremo. Uma querela dessa pode durar até 2 anos, no mínimo, a cada 3, 4 meses, havendo troca de servidor. Volta o efetivo, sai o contratado, volta o contratado, não tem quem aguente. Agora, no final vai prevalecer o quê? A Constituição.
porque tem um sindicato dos servidores públicos municipais de Xeramobim, que nós não vamos abrir mão de lutar até o fim. Então, vamos resolver esse isso. fim, geralmente costuma durar o quê? Um ano, doutor Valdeci? Depende da teimosia do prefeito, porque ele pode, por enquanto, ele já está teimando aqui no nível de Fortaleza. Mas, por exemplo, essa decisão da desembargadora, presidente do Tribunal de Justiça, ela negou a liminarmente mutando, invertendo, mantendo a decisão do juiz local, que é chamar o povo e suspendendo o decreto do município que demitiu todo mundo. Mas o prefeito pode, aí vai mandar gastar com advogado para falar com o STJ, vai entrar agora em Brasília. Cabe recurso para Brasília, STJ e STF. Aí, como tem outro agravo, STJ e STF. Aí tem as ações do sindicato também. Nós estamos dentro disso aí. E nós podemos entrar com outros tipos de ações, por improbidade, criminal, na Procap. Nós não começamos ainda. Nós estamos aqui ainda tentando salvar o concurso, mas nós vamos ter poder. Aí o que você perguntou, com certeza, se essa teimosia for adiante, pode se preparar que vai ter pedido de impeachment, CPI, representação criminal, por improbidade. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos resolver. Nós queremos resolver as coisas. E que fiquem os concursados no seu cargo, na sua função conquistada mediante concurso público. Doutor Valdeci, em relação a essa questão da ampliação de vagas, o município disse que foi ampliada a quantidade de vagas sem a devida necessidade de preenchimento, porque não tem onde colocar. Pelo menos o que eu entendi. Porém, essa ampliação foi aprovada pela própria Câmara Municipal. No caso da Câmara, que autorizou, mas olha, pode e vai ampliar para tanto, então chega ao número de 300. Nesse caso, não há mais como retroagir em relação à decisão do Legislativo, é isso? Depois se aprovou lá, morreu, a Prefeitura tem que lotar essas pessoas? Fabiano, esse argumento do município é uma falácia, eu vou dizer por quê. Eu mesmo tive a oportunidade de, na tribuna da Casa Legislativa, da ITIC Xeramobim, levar relatório do Tribunal de Contas do Estado, quando o município tinha mais de 3 mil contratados. 3 mil contratados. Aí não justificaria, no caso, né? Eu disse, na época, que era o município que tinha mais contratado no Ceará, e pior, tinha mais contratado do que efetivo. Então, 300 pessoas não é verdade. Olha, se você procurar no Tribunal de Contas do Estado, quando o município publicar aí o primeiro relatório até abril você vai ter os 4 primeiros meses, a quantidade de servidor, você vai ver que tem muito mais contratado e comissionado, que é outra maneira de driblar concurso público, é porque eu não estou como abrir agora aqui, eu estou no meio da entrevista, mas falácia, tem mais vaga. E pode ir atrás que tem contratado hoje. Doutor Valdeci, pelo que o senhor já observou essas ações relacionadas a concurso, né, que tentam anular concurso para tentar, enfim. Geralmente isso acontece quando o atual prefeito é opositor da gestão anterior, na grande maioria das vezes, das ações que o senhor já participou, doutor? Só uma curiosidade. Em todos os casos, o prefeito que faz isso é opositor do anterior. Por quê? Porque o que ele queria, e aí eu não estou entrando aqui na vontade do atual prefeito, eu vou falar de uma maneira metafísica. O que os prefeitos de oposição que ganham querem é espaço na máquina pública para botar os chamados seus. É simples, quer ver? Se a imprensa quiser fazer uma pesquisa investigativa, eu dou a seguinte sugestão. Se você for lá no site do Tribunal de Contas do Estado, em dezembro de 2018, que era o penúltimo ano da gestão anterior, olha lá quantos contratados tinham e quantos efetivos tinham. E eu proponho também que vocês entrem no relatório do Cirilo, que é o atual prefeito, em 2014, no final do mandato dele, para ver quantos contratados tinha. Vocês vão ver que o instrumento da contratação abusiva é uma das formas de se manter na máquina pública e que, de uma certa maneira, infelizmente, a exemplo de todos os municípios do Ceará, a máquina pública é capturada por grupos políticos que quer colocar os seus, e nisso, concurso público não é bem-vindo, nunca foi. E alguns driblam, ora, através de contratação e seleções ou excesso de comissionado. Tem município no Ceará que tem um chefe para cada 3 servidores.
Quando o município é administrado, tem um chefe para cada 20 pessoas. Eu lhe fiz essa pergunta no assunto anterior, eu lhe faço agora de novo. Nesse caso, em relação a concurso, quando acontece, qual deveria ser o papel do Legislativo, doutor Valdeci, na opinião do senhor? Bom, o papel do Legislativo, tendo autonomia e cumprindo seu papel, era abrir uma CPI para investigar o que atualmente? Quantos cargos têm ocupados hoje na máquina pública de Xeramobim? Desses cargos, quantos são efetivos? Quantos são comissionados? E quantas contratações tem? Isso é um detalhe. Fazer o mesmo levantamento em julho do ano passado, para comparar as duas máquinas e feita a investigação com números, dados, depoimentos, encaminhar para o Ministério Público local. Aí a verdade vem. Não a verdade que os políticos querem, mas uma verdade técnica, uma verdade que pode revelar os abusos, seja da situação, seja da oposição, que quando uma vez estão no poder, tem a mesma cultura, infelizmente. Infelizmente. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala pessoal, eu sou Vei Araújo e estou mais do que ligado aqui na Sertão TV. Esse canal maravilhoso, sempre dando várias oportunidades para os artistas da terra, inclusive a mim, que também faço parte dessa história, aqui na Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. Volta com o Ceará em Pauta e a gente segue comentando sobre esse assunto em relação aos concursados de Xeramobim. Como você observou, essa entrevista com o Dr. Valdeci foi gravada na última segunda-feira, em que ele comentava a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que foi proferida na última sexta. Ocorre que, de segunda para terça, logo após a gravação do programa, saiu mais uma outra decisão, também a nível de justiça. A juíza do município de Xeramobim, doutora Kathleen Nicola Killian, não reconheceu a liminar da presidente do Tribunal de Justiça, Nailde Pinheiro. Dessa forma, ela também não reconhece a decisão de retomar aos cargos os concursados. Então, eles voltam de novo à condição de suspensos das suas atividades, suspensos os atos de nomeações destes 300 concursados, cerca de 300 concursados aqui no município. Sobre essa recente decisão, o Dr. Valdeci voltou a se manifestar na nossa reportagem e comentou, para ele, será uma batalha jurídica, como ele havia antecipado na entrevista anterior. Fabiano, é a batalha jurídica que eu falei ontem, é como um gráfico que sobe e desce. Nós vamos recorrer desse despacho da juíza, viu? Vai ser uma luta assim, a gente já falou isso ontem, que a cada momento vai ter uma decisão diferente e um entendimento diferente. Aí, com certeza, vai ter a questão aí de ir para STJ,
para Supremo, para todo canto, né, Fabiano? É uma batalha constante, por isso que nós vamos recorrer disto daqui e também nós vamos, nesse caso aqui, pedir uma audiência de conciliação com o município. No sentido de pôr um fim nisso, porque no final das contas, repito o que falei ontem, todo mundo vai acabar sofrendo e o município vai ter despesa muito maior e uma audiência soluciona isso e pacifica. Nós vamos recorrer e, ao mesmo tempo, né, ainda hoje, eu vou pedir à juíza para marcar essa audiência, porque é o que o município tem que fazer e resolver logo isso. No final vai acontecer o que a gente já falou, vai ter decisões para um lado e para o outro, entendimento para um lado e para o outro. E isso vai sacrificar a paz social, a prestação de serviço público e no final vai prevalecer o que a Constituição manda. Há um custo altíssimo que não se justifica. Informação também, observe que nesse despacho a Justiça admitiu o sindicato como parte agora, né? Nós agora somos parte. Tínhamos peticionado que poderíamos, qualquer um pode peticionar em nome da verdade real, levando alguma informação. Mas agora observe que o primeiro parágrafo, o sindicato foi aceito como parte neste processo. E isso é um avanço incrível, que o sindicato já estava acompanhando de fato, agora está acompanhando de direito. Ceará em Pauta vai ficando por aqui, agradecendo a você pela audiência.